Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, duas críticas, duas opções infantis. Uma delas foi lançada recentemente no mercado, que é Clifford, e a outra chega agora na primeira semana de janeiro, que é Sing 2. Vamos começar por Clifford, o Gigante com Vermelho, que é o filme dirigido pelo Walt Becker, adaptado da popular série de livros do Norman Bridwell. Quem tem uma criança em casa provavelmente conhece o desenho, Clifford, que é muito popular. No entanto, esse filme, que mistura CGI e live action, é uma opção realmente voltada para crianças muito pequenas, porque a história não tem tanta importância assim. É aquela opção apenas para olhar e ficar surpreso com o efeito gráfico. Se você viu recentemente Tom e Jerry, lançado pela Warner, saiba que Clifford tem exatamente o mesmo tipo de desenvolvimento e aposta também no mesmo tipo de interação entre humanos e animais. A Paramount dizia que apostava muito em Clifford e que o seu track interno dava conta de um grande sucesso por causa da repercussão das sessões de teste com as crianças. Até por isso o filme estreou em novembro no mundo inteiro e para tentar fortalecer o Paramount Plus, nos Estados Unidos o filme também chegou direto na plataforma como uma opção. E apesar de reconhecer que é um entretenimento típico do que a gente chama de sessão da tarde, né? Um filme leve, sem muito compromisso, tudo que envolve o Clifford na cidade de Nova York é uma bagunça extrema. Emily, interpretada por Darby Camp, cuida de um pequeno cão vermelho. Pouco tempo depois, o cachorro inexplicavelmente aumenta de tamanho e altera completamente a rotina da família, o que acaba chamando a atenção de pessoas que fazem de tudo para separar Emily do cão. É uma história completamente inofensiva, claro, e isso é justificado pelo público-alvo, e a grande decisão criativa é de não fazer o Clifford falar. Então nós ficamos com piadas visuais recorrentes sobre a situação do Clifford, porque esse filme também propõe uma história de origem. Então, como um cachorro pequeno fica gigante e aí acaba alterando toda a rotina da família, especialmente em um apartamento pequeno. Depois o filme passa para fazer análise de como a cidade de Nova York percebe Clifford. E aí você vê a limitação de uma Nova York completamente vazia. O diretor precisou fazer milagre para tentar captar apenas closes de reações, por exemplo. E no meio disso tudo, acabou articulando uma ameaça qualquer. Como os humanos precisam desenvolver essa história, toda a articulação é muito simples mesmo, pessoal. Então você tem aquela história tradicional da defesa do cachorro, evitar qualquer tipo de injustiça também, e aí articulado, portanto, com uma história de amizade. Em 2004 nós tivemos uma animação de Clifford que foi lançada pela Warner, e eu sou da opinião de que o Clifford precisa falar, porque quando você depende de um humano para avançar com essa história, o roteiro definitivamente não interessa muito. Então tem passagens que poderiam ser estranhas em uma mistura live action CGI que na animação fazem sentido. Mesmo assim, eu acredito que pode ser uma boa opção para uma criança pequena apenas para olhar o que está acontecendo no filme, mas eu preciso tratar da parte gráfica. Sabe quando você tem aquela foto e começa a dar zoom em um objeto e esse objeto vai ficando pixelado, vai ficando deformado? Exatamente o que acontece com Clifford no que diz respeito à construção do personagem principal. O Clifford pequeno na questão gráfica é até bonito. Quando ele fica gigante e começa a perambular por Nova York, a Nova York mais vazia que você pode imaginar em um filme, como eu já falei, aí fica desproporcional. O desenho não é legal, parece que fica a imagem borrada, tudo pixelado também. A formatação do Clifford não foi boa. Fora isso, a interação com os humanos também não é legal. A mesma coisa de Tom e Jerry. Você parece que está acompanhando ali um humano interagindo com um papelão qualquer, né? Então passa essa artificialidade também. É um filme que se desenvolve apenas pelo lema da amizade, mas será que isso basta? Apenas? Nós temos tantas animações e tantas produções infantis com conteúdo relevante. Clifford faz o básico do básico e ainda assim apresenta um péssimo trabalho de CGI e live action. Então, para Clifford, nota 4. Bom, agora vamos para uma produção melhor, que é Sing 2, que é a nova animação da Illumination, com distribuição da Universal, dirigida e escrita por Garth Jennings, sequência do popular filme de 2016 que conseguiu resultados extraordinários. Eu anotei aqui, quase 650 milhões de dólares arrecadados para um custo na casa dos 70, 75 milhões de dólares de produção. Claro que no contexto atual da indústria do cinema, isso garante uma continuação, sem sombra de dúvidas. A Illumination é um estúdio que apresenta boas ideias, boas franquias, tem resultados muito expressivos de bilheteria nesse método de investir de 40 a 80 milhões de dólares
por animação, só que tem uma dificuldade que eu sinto até quando comparado às rivais. O carisma dos personagens e a articulação desses personagens em uma trama básica. No entanto, essa franquia Sing, ela tem muito potencial porque os animais e as situações apresentadas acabam aproximando mais o público da própria história. E a trilha sonora, que é muito criativa, compensa também o certo desequilíbrio do roteiro. Na competitiva Red Shore City, Booster Moon prepara uma nova produção e precisa contar com o apoio de seus amigos para burlar uma mentira contada e organizar um espetáculo com a presença de Clay Calloway, estrela que não aparece nos palcos há 15 anos. O clima de organização da cidade a partir de uma situação criada é muito eficiente, tanto é que eu gostei mais de Sing 2 do que do original, até pela vinculação da trilha sonora. Existe uma certa previsibilidade? Existe, você já sabe o que vai acontecer desde o começo, mas existe também uma situação de risco e não faria sentido, se você pensar, não faria sentido trocar e fazer qualquer mudança drástica para algo que deu tão certo, claro, olhando para a bilheteria. O desenvolvimento de Sing 2 também é melhor pela integração das canções na trama. O elenco reúne os mesmos nomes. Em língua inglesa contamos com Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson e Taron Egerton. Se você for focar atenção nas músicas, deixar de lado questões secundárias da história que não fazem muito sentido, a experiência de Sing 2 é positiva. Tenho certeza que vai causar uma boa repercussão com o público-alvo. E diferentemente de Clifford, que não tem grandes atrativos dada a simplicidade da história, Sing 2 pelo menos articula boas piadas e tem alguma relação de risco também. Mas Sing 2 tem um gravíssimo problema de gerar interesse nos personagens. E aí não basta apenas o carisma, esse é o principal problema da Illumination. Quando um personagem precisa se posicionar como o principal dessa história, propositalmente a animação acaba dividindo tarefas, parece que com medo de fixar uma grande estrela para comandar o espetáculo, o que gera certa controvérsia até mesmo com essa história. É interessante, mas não chega perto de outras grandes animações da temporada, como Luca, Encanto, Família Mitchell e Rai, o Último Dragão, por exemplo. Eu fecho Sing 2 com a nota 6. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!